Olá, estamos começando mais um Cutucando. Nossa convidada de hoje é a pedagoga Geranilde Costa. Geranilde irá nos falar sobre seu livro A História do Rei Galanga, obra que tem como papel principal instigar uma reflexão sobre matriz cultural africana presente no Brasil. Confira! Olá, hoje estamos com Geranilde Costa, doutoranda na FACED, UFC, com a tese de doutorado intitulado Cultura Afro-Cearense, Inserção no Currículo, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Geranilde Costa é professora também do curso de Pedagogia das Faculdades INTA. Em 2011, lançou pela editora Expressão Gráfica o trabalho A História do Rei Galanga. Olá, professora. Olá. Professora, em que consiste esse material, A História do Rei Galanga? A proposta desse livro é trazer informações, mais consistentes para se trabalhar tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1, tratando de história e cultura africana e afro-brasileira, Enquanto professora da Rede Municipal de Fortaleza também, e a minha experiência em docência, comecei a perceber essa lacuna desse material didático. E esse material didático ele surge a partir da fala de uma criança durante a minha dissertação de mestrado, onde ela disse para mim: tia, por que foi mesmo que os negros foram escravizados? E aí eu começo a perceber que não existe um material que venha explicar essa história mesmo de como é que a Europa lança esse olhar voraz para a África. E aí eu trato de pegar histórias reais, e aí eu localizo a história do rei Galanga, um rei da região do Congo, que teve a sua comunidade invadida, e ele foi sequestrado para o Brasil, para a região de Minas Gerais, justamente porque possuía toda uma tecnologia na área de mineração que interessava ao Brasil. Portugal, no caso, Brasil sendo colônia portuguesa. Professora, a gente vê que ela está em consonância com a Lei 10.639 de 2003, ou seja, exigindo a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino médio, fundamental e superior. Sendo assim, a gente percebe que seu trabalho traz determinados conceitos como cosmovisão. Em que consiste, professora, cosmovisão? A ideia é trabalhar a cosmovisão no sentido dos conceitos que a África tem de relação entre as pessoas, o que significa essa ancestralidade, o que significa essa relação com a natureza. Então a gente vai falar de conceitos de vida mesmo, de relação entre pessoas e de relação entre as pessoas e a natureza. Então a cosmovisão africana ela vai ter alguns princípios básicos, que é esses ancestrais, como baluarte, como pessoas que trazem esse conhecimento, até partindo da ideia de que a nossa vida não começa agora, a nossa vida começa com os nossos ancestrais. Essa relação com a natureza, onde a concepção africana parte da ideia de que não existe um ser superior ao outro. O homem e a mulher não seriam superiores aos animais, mas a gente estaria todos juntos e na hora que um desses grupos é afetado, todos os demais vão sofrer algum tipo de consequência. Então a gente vai ter conceitos de vida, de como se deve se viver nesse planeta para que se consiga uma harmonia mínima, que a gente vê que hoje se perdeu a partir dos princípios da modernidade, onde se perde toda a noção de comunidade e se passa a valorizar a questão mesmo do capital, do individual e se perde a noção de relação e de respeito com as pessoas e com a natureza. Professora, seu trabalho é destinado à educação infantil, não é isso?
De um modo geral, assim, há um conceito afro-brasileiro e africano de que a gente não trata a literatura por categorias. Então, a gente não tem uma literatura voltada para crianças ou para adultos. A gente tem uma literatura que é acessível às pessoas de acordo com o que elas viveram. Então, uma criança pode olhar esse material e ela vai captar a partir do que ela viveu, das suas experiências de mundo, de leitura de mundo, como dizia Paulo Freire. E a gente pode pegar um adulto que vai ler esse material também e pode se encantar pela riqueza da ilustração e pela riqueza do conteúdo. Então, eu particularmente, seguindo essa orientação africana e afro-brasileira, não criei um material voltado para crianças, criei um material pedagógico, que aí pode ser usado de diversas maneiras. E até quebrando a concepção de que um material ilustrado, né, rico em cores, seria voltado somente para crianças. Né? E aí, cadê essa riqueza quando você fala também em educação até de adultos? Né? Por que a educação de adultos, de jovens, adolescentes, não pode ter um material rico em ilustrações? Né? Isso pode ser também um diferencial, trazer ainda que seja um tema difícil de ser tratado, que é escravidão, é dor e é racismo, mas a proposta é trazer um material ilustrado, um material que seja agradável de ler e de se ver também as imagens. Com relação à ilustração, que está muito boa, professora, a senhora que pensou na ilustração, como se deu esse processo ilustrativo? Eu conheci Cláudia Salles, que é arquiteta e é designer, ela faz doutorado comigo na UFC, e aí, a partir do momento que eu criei todo esse texto que eu trabalhei com as crianças, eu passei para ela e confidenciei com ela que tinha a intenção de transformar isso num livro. Mas a minha grande questão era encontrar um ilustrador que tivesse o imaginário sobre o ser negro diferenciado. Porque, de modo geral, o que se traz do imaginário dos ilustradores são estereótipos grosseiros sobre o ser negro. Né? E isso é algo perigoso quando se trabalha com essa questão didática, discutindo cultura africana e afro-brasileira. E Cláudia Salles se reconhece como mulher negra também. Ela, em 30 dias, propôs essa ilustração aí. E eu fiquei surpresa, porque ela realmente criou todo um modelo de desenho, né, para que a gente pudesse realmente ser original. E ela surpreendeu a mim e a quem vem tomando conhecimento do livro com uma proposta realmente inovadora para quem quiser ter acesso a esse conteúdo realmente. Professora, folheando o livro, a gente percebe que a senhora trabalha com o conceito de religiosidade, afrodescendência, a senhora traz, né, os ancestrais, os voodoos, os iquices. Professora, como se deu essa percepção desse trabalho, dessa afrodescendência, a partir de uma percepção a partir da percepção da religiosidade, né, levando em conta, ou seja, o papel que essa mesma exerce aqui no estado do Ceará, através das suas, enfim, associações, da Umbanda, do Candomblé. A senhora faz parte de alguma? Não, sou estudiosa, né? Também trazer essa ideia da religião e apresentar de forma simples, né, para as crianças e para quem vai ter acesso ao livro, partiu também da fala de uma criança, né? Aonde ela vai falar da questão da religião que se tem dentro de casa, muitas vezes os pais sendo de religiões evangélicas e os avós sendo de Umbanda. E esse conflito que se vive dentro de casa por essa questão de se pertencer a religiões diversas. E também surgiu, a partir do momento que eu comecei a observar durante a dissertação, que as crianças passam a usar expressões pejorativas para se referir aos colegas, do tipo, você é filho da macumba. Né? E quando eu vou questionar a professora, ela diz que os alunos não sabem dizer o que é isso e ela tampouco. Né? E que ela não sabe como levar esse conteúdo para a sala de aula. E aí eu decidi, então eu vou também trazer, porque isso é algo significativo na nossa cultura cearense, brasileira, essas religiões, Umbanda, Candomblé, né? E a gente vê que há ainda um grande tabu e faz também com que essas religiões vivam ainda na marginalidade, onde o outro não conhece, mas já carrega toda uma carga de preconceitos e não tem elementos, né, que a escola, infelizmente, não traz elementos ainda para discutir isso de modo sério. Né, e discutir isso como questão de religiosidade e não simplesmente ser partidário de uma religião, mas dizer, nós temos uma base cultural nesse país, africana ou indígena, que eles têm seus princípios religiosos e a ideia é apresentar dessa maneira, ainda de modo muito simples, né, porque a ideia é você pelo menos apresentar e dizer o que significa esses orixás.
né, como seres criados por Olorunda, que é o Deus maior na concepção africana, e que eles são elementos da natureza, representam os ventos, as águas doces, a maternidade. Então, tentar aproximar as crianças e quem tiver acesso ao livro a essa parte da história que é base, né, que é a religiosidade africana e afro-brasileira. Professora, com relação à senhora cearense? Eu sou maranhense, mas já moro no Ceará há 20 anos. Então, eu sou coração dividido. Ok. Professora, a senhora percebe, o que a senhora percebe com relação, já que a senhora trabalha no tema étnico, ou seja, trabalha com questão de etnicidade, com relação à etnia, o negro aqui no Ceará, suas experiências, né, o que a senhora percebeu com relação à inserção das suas práticas, dos seus costumes, da sua relação socioeconômica, sociopolítica e cultural? É interessante, assim, a gente ainda tem um discurso da invisibilidade do ser negro, né, um Estado que diz que não tem negro, né? E hoje, assim, a partir dos meus estudos, eu percebo que até o dizer-se não negro, serve muitas vezes como uma estratégia, ou serviu como uma estratégia de resistência. Quando eu fiz um trabalho ano passado num curso de especialização pelo NACE, né, que é da UFC, o Núcleo da Africanidade Cearense, a gente andou em vários quilombos na região de Novo Oriente. E conversando com um ancestral, ele chegou a nos dizer que muitas vezes, quando se chegava na fazenda e se perguntava, aqui tem algum negro? Eles diziam não, ou eles ficavam calados. E eu dizia, por que se faziam isso? Aí ele disse, professora, a gente não queria sofrer, a gente não queria ser marginalizado, porque eles sabiam que ao assumir esse ser negro, eles poderiam ser mais uma vez perseguidos, né? Então eu vejo que isso também é uma condição de resistência. A gente muitas vezes não se dizer uma coisa, não se afirmar, no sentido de tentar ir sobrevivendo. Né? E eu vejo assim, a partir dessa lei 10.639, que é uma lei de 2003, mas é uma lei que vem em âmbito nacional. A gente já teve outras leis em Belém, em Belo Horizonte e mesmo em Teresina, leis anteriores a essa lei nacional, nessa lei federal realmente. Então a gente já tinha outros movimentos lutando para poder implantar toda essa legislação e discutir o que é ser negro. Hoje, a partir das minhas pesquisas, eu percebo que na hora que a escola ou as instituições começam a trabalhar com estratégias pedagógicas voltadas para que esse ser negro seja algo bom, algo que se possa desejar, as crianças e quem está sendo público dessa atividade passam a se assumir ser negro, porque você vem com uma outra condição para esse ser negro hoje. Não é esse ser negro mais marginalizado, mas é um ser negro que passa a ser valorizado, que passa a ter conhecimento da sua história e que passa também a ser alvo de políticas públicas, como é a questão dos quilombos. Então você tem um outro contexto que favorece com que você venha dizer eu sou negro ou eu sou negra, diferente de um contexto todo escravizador bem recente da história do nosso país. Agora, é claro, a gente precisa de instrumentos pedagógicos, precisa pensar estratégias pedagógicas, porque não é um caminho fácil. A gente tem inúmeros pesquisadores trabalhando nessa direção e vendo que a gente precisa encontrar outros caminhos para que isso venha realmente vir de um modo diferente, né? Um ser negro que se tenha orgulho de se dizer, eu sou negra. Professor, o que é ser negro na sua concepção? Ser negro para mim hoje, né? Vou dizer hoje uma história que hoje eu consigo trabalhar com mais tranquilidade, né? Mas assim, a minha família, o ser negro para mim começa dentro da minha família, né? Eu sou natural do Maranhão, digo sempre isso, que diferentemente de grande parte dos afro-brasileiros, eu nasci numa família rica, né? Onde meu bisavô era branco, de olhos azuis, né? E casou com uma mulher negra. E essa história toda de lá para cá veio com essa questão racial. Então, desde muito cedo, eu tive que me deparar com esse não ser branco, mas não podia ser negra também. E aí passei a viver esse embate interno, até o momento que eu começo a questionar minha família sobre isso. E minha família, durante muito tempo, vem dizer que nós somos morenos, nós não somos negros. Numa tentativa da gente poder se separar, se apartar de toda uma ancestralidade negra. E que eu, com o tempo, tive que também me decidir se eu era negra ou se eu era morena. E aí passei a assumir minha negritude, mas a partir de estudos, a partir de leituras, a partir de todo um contexto que hoje realmente me favorece com que eu diga que eu sou negra e entre nessa luta, não só dizendo que sou negra, mas tentando, dentro da minha área de trabalho, trazer questões pedagógicas. Professora, pensando nessa questão que a senhora ressaltou agora,
autoestima, identidade, né, fazendo o link com inserção, se sentir, pertencer. Nesse sentido, professora, como se dá a relação das questões afrodescendentes no ensino fundamental, na educação infantil? A senhora que vem pesquisando a respeito. É muito interessante. De um modo geral, a fala das professoras, ou da escola mesmo, de um modo geral, é de que a criança negra, ela não se reconhece. Ou então que ela mesma tem preconceito consigo. É um discurso ainda muito pertinente dentro da escola. E muitas vezes, quando os professores me dizem isso, eu pergunto para eles o que a escola tem feito para que a criança consiga dizer que é negra. E, de um modo geral, fica-se calado, porque a escola ainda não conseguiu responder a essa questão, né? Então, a gente tem a escola como um dos lugares principais para poder discutir esse tipo de questão. Mas, é claro, você precisa ter formação de professores para isso, você precisa ter toda uma condição de material pedagógico, então você precisa de instrumentais que venham a favorecer o professor, que muitas vezes também é negro e não se reconhece, né? Para você poder criar estratégias dentro da escola que venha a servir, né, de favorecer com que a criança possa se dizer negra. A gente ainda tem algumas questões que emperram isso, que são questões pontuais. Você querer discutir essa questão afro-brasileira no maio ou no mês de novembro, né? E a gente sabe que isso é um conteúdo, a gente defende mesmo que ele tem que vir o ano todo, né? Então, a gente tem que criar estratégias que isso possa vir sendo abordado em janeiro, fevereiro e março, não como uma disciplina, né? Mas a gente poder trabalhar isso nas disciplinas para que o professor possa perceber que existe uma matemática africana, existe todo um idioma, a gente pode dizer assim, toda uma linguagem de expressões afro-brasileiras que estão no nosso conteúdo. A gente tem toda uma ciência afro-brasileira ou africana que a gente pode se reportar ao Egito, mas a gente pode se reportar a questão da Umbanda e o Candomblé, que trabalha com ervas, com chá, com banhos, que isso é medicina também. Então, a gente ainda tem que voltar muito o nosso olhar para a escola, para que se faça a formação de professores e que a gente possa realmente instrumentalizar esses professores. Não é uma coisa fácil, né? A gente tem aí uma lei que é de 2003, mas que não vem sendo cumprida com o devido rigor. O governo ainda se diz não ter verba suficiente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é só uma questão de legislação. Quando a gente defende essa lei, a gente está falando de relação entre as pessoas. Está falando de afeto, está falando também de desrespeito, aonde uma criança negra muitas vezes sofre esse tipo de preconceito e não sabe como se defender. E isso vai justamente recair em quê? Na questão da aprendizagem. Ou criança que tem um baixo rendimento porque a sua autoestima não é elevada, ou então ela termina desistindo da escola. Durante muito tempo eu sofri isso também na escola, né? Eu me vi durante muito tempo uma criança que não era chamada para participar das grandes atrações da escola, porque o que se queria era uma menina branca, de olho azul, de cabelo lisinho, e esse estereótipo eu não tinha, né? Então, a gente hoje vive no Ceará, a gente tem dado de pesquisa que diz que é o estado que mais as mulheres alisam cabelo. E o que se quer dizer com isso? É um lugar onde as mulheres ainda têm dificuldade para assumir a sua negritude, né? Ver que o cabelo não é obrigado a ser liso, mas existem outros modelos de cabelos. E aí faço como uma colega minha do Rio que diz: o que meu cabelo fez para você dizer que ele é ruim? Né? O que é ruim é o racismo. O que é ruim é não poder ter o cabelo que se quer, quando se tem uma linhagem que vem de África, que propõe novos modelos de cabelo, de traços étnicos realmente diferenciados. Professora, com relação à produção didática, como é que estamos aqui no Ceará, em termos de... A gente já tem conseguido alguns avanços, né? Mas a gente tem, assim, produções individuais. A gente ainda não tem no Ceará, que eu saiba, algum livro que tenha entrado no Programa Nacional do Livro Didático, porque a gente emperra na questão das grandes editoras, né? Elas muitas vezes querem esse material, mas ainda o que a gente tem muitas vezes de produção nacional com relação a esse material ainda não nos agrada, porque ainda tem ilustrações que não nos agradam, conteúdo muitas vezes que a gente diz que não trata com o princípio de verdades, muitas vezes escamoteiam muitas coisas ainda, né? Mas há uma luta dentro do Ceará que a gente realmente consiga produzir esse material até de forma realmente individual e tente jogar na mídia, né? Tente por esforços coletivos
coletivo de grupos do movimento negro, né? Porque assim, a gente percebe também que o Programa Nacional do Livro Didático, ele fala de questões nacionais e a gente tem questões regionais, como a cultura afro-cearense. Então, a gente luta para que isso tenha repercussão aqui dentro do município, né? Dentro do estado do Ceará, Fortaleza e outros municípios, porque nós temos questões nossas próprias de religião que tem que ser abordada, nós temos questões como a questão dos quilombos. Então, são questões particulares que isso muitas vezes não vai ter espaço dentro de um programa nacional do livro didático. E que a gente precisa que o governo do estado olhe para isso como uma política estadual de valorização dessa questão étnica, né? Que é afro-brasileira, cearense, no caso, que a gente chama de cultura afro-cearense. Professora, a senhora faz parte de um grupo de pesquisa da FACED UFC que trabalha com práticas culturais e pedagógicas, né, de afrodescendentes. Nos fale um pouco desse... O NACE, né? É o Núcleo das Africanidades Cearenses. Ele foi criado pelo professor Henrique Cunha, né? E pela professora Sandra Petit. Se eu não estiver errado, ele foi criado em 2005 e a nossa proposta, e aí eu me integrei depois que eu entrei no mestrado, né? A proposta é a gente realmente ver como é que a gente articula essa lei no sentido de cumpri-la, voltada não só para a educação básica, mas também para o ensino superior, porque é isso que também determina a lei. A gente não tem como simplesmente continuar a questão da formação de professores, como a gente pode também trabalhar esse conteúdo na formação inicial dos professores, né? A gente já tem hoje algumas iniciativas dentro da Faculdade de Educação, com algumas disciplinas como Cosmovisão Africana e questão de afrodescendentes. Então, são disciplinas que, infelizmente, estão ainda no caráter de disciplinas optativas, né? Ferindo a lei, porque isso é uma questão cultural, então tinha que estar como caráter obrigatório dentro das graduações, mas, infelizmente, a gente tem uma luta também política dentro da universidade para que essa lei venha a ser cumprida. Mas a gente já tem conseguido também alguns avanços. A gente conseguiu, em frente à SECAD, o primeiro projeto de formação de professores de quilombos aqui na região norte e nordeste, onde nós conseguimos formar 53 professores, né? Alguns de Fortaleza, do Quilombo do Cumbe, do Quilombo do Minador, do Quilombo de Bom Sucesso, professores de Pacajus também que foram com a gente, né? E a gente, durante um ano, subimos a serra, né, durante 2 finais de semana, para poder formar esses professores em cultura afro-brasileira. E a nossa questão foi diferencial porque a gente não queria que os professores fossem para a Fortaleza fazer esse curso. A gente pegou os professores e nós somos para o quilombo, porque a gente compreende que não dá para falar de quilombo longe do quilombo. Então, as pessoas precisavam entender o que era esse ser quilombola, esse ser negro quilombola, a partir da vivência no quilombo. E foi muito interessante porque a gente percebeu que os professores, muito agarrados a questões da modernidade, não queriam ficar sem um celular, não queriam ficar sem equipamentos eletrônicos, que lá não tem isso com facilidade, né, devido à questão de ser lugares distantes, lugares muito altos, e que até a gente começou a discutir com eles que isso representa todo um contexto de luta do ser quilombola, que foi procurar lugares distantes para poder escapar desse massacre racista e escravizador. Então, a gente já tem conseguido alguns avanços. A gente hoje já pensa no segundo curso de especialização, né, pelo NACE. Então, a gente já está procurando patrocinadores, instituições que tenham interesse para a gente promover o nosso segundo curso. Mas foi um curso muito bom e, nesse sentido, eu ministrei a disciplina de literatura africana e produção de material didático. E a gente concorreu na UFC e ganhamos, né, pela Faculdade de Educação, com o segundo edital de experiências inovadoras no ensino superior. Então, a gente conseguiu lograr esse prêmio a partir dessa nossa experiência inovadora de trabalhar isso, mas também de instrumentalizar os professores para que eles possam criar material pedagógico. Professora, com relação aos quilombos, nós temos quilombos no Ceará. Isso, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, se possível, desses quilombos. O que são os quilombos? A gente tem, é interessante porque até então, nesse discurso de invisibilidade, de não ser negro, né, de não se ter negro, a gente hoje enfrenta uma situação de pelo menos aproximadamente 60 comunidades se manifestando e requerendo junto ao INCRA o status de ser quilombola.
né? Dentro de um contexto, como eu falei, que favorece esse ser negro hoje, requerendo políticas públicas. Então, mas a gente vive também dentro dos quilombos questões muito sérias, que é a questão latifundiária. Né? Que a gente vai ter também, a gente tem um quilombo dominador na região de Crateús, que é lá no caso em Novo Oriente, onde já conseguiram receber já um reconhecimento do INCRA, porque é uma região familiar realmente. A família chegou, conseguiu ficar naquele lugar e já tem todo um estudo que prova que eles estão ali há mais de 100 anos. Então, isso não houve lá uma questão latifundiária. Quando você vai retomar outros espaços, tem a questão latifundiária, porque a comunidade lá está, lá esteve, estava desde sempre, mas tem a questão das invasões e a questão dos grileiros. Então, a gente vai ter aqui pertinho o quilombo de Timbaúba, em Coreaú, que vive uma questão séria com o INCRA, que o INCRA tenta resolver essa questão, mas está em outras instâncias porque pessoas dizem que aquela terra é de propriedade privada. Né? E que eles muitas vezes ficam acuados com receio de falar sobre isso, porque eles temem questões de violência física e de ameaças até de morte. Porque ser quilombola não é só de se dizer quilombola, o quilombola que é um espaço, é uma terra que são dos seus ancestrais, né? E que eles já estão lá e querem viver, continuar, aonde foram enterrados seus ancestrais, onde eles querem criar seus filhos. E a gente tem agora a nova legislação que requer na questão das escolas quilombolas. Então a gente vive um novo contexto também, que é espaços reconhecidos como quilombola, que possa começar a vir a implantação das escolas quilombolas, com todo um currículo diferenciado, né? Um currículo que venha realmente valorizar essa cultura africana e afro-brasileira, como já tem a experiência dos índios, que é as escolas diferenciais indígenas, uma luta que começou anteriormente, né, que vem conseguindo sucesso e que a gente vem nesse sentido também se espelhando nesses nossos irmãos para criar as nossas escolas quilombolas. Professora, a atuação do movimento negro no Ceará com relação à educação, como se dá? A gente já tem, assim, eu vejo que até então o movimento negro ficou muito, o que não é se de menosprezar, na questão de exigir políticas públicas, de fazer denúncia. Mas a gente eu vejo que hoje a gente já tem um outro movimento negro que está propondo ações. Né? Um movimento negro que passa até mesmo a compartilhar ações com governos e dizer como é que se pode fazer, como é que deve ser feito. Porque a gente vinha de um contexto somente de reivindicar. Então, hoje, quando a gente cria na universidade um núcleo, a gente vem dizer para o governo federal e para o governo que a gente sabe como fazer. Né? Então, a gente vive um contexto hoje propositivo, não mais somente de reivindicações ou simplesmente de denúncias. Então, hoje a gente tem instituições como o Maracatu Solar, em Fortaleza, por exemplo, que hoje é ponto de cultura e que vem estudar a questão das religiões. Né? Então, você vê instituições que até então faziam denúncias, né, e reivindicavam, passam a se inserir nesse contexto maior e passam a dizer como é que isso pode ser feito a partir das suas experiências diárias e históricas desse ser negro dentro dessas instituições. Então a gente tem maracatus, a gente vai ter o pessoal das religiões também hoje propondo ações para poder cumprir essa lei fora a universidade e outras instituições. Então eu vejo que a gente vive um contexto hoje já de propositivo, de dizer que a gente tem, aí a gente conta com essa experiência desse movimento negro, com estudiosos negros e não negros que passam a compartilhar dessa nossa luta e fazer proposições. Professora, a senhora vindo do Maranhão, mesmo estando há 20 anos aqui no Ceará, a senhora considera que o cearense é preconceituoso? Considero, sim, eu considero que o cearense é preconceituoso, que o maranhense é preconceituoso e que o brasileiro é preconceituoso, sim. Né? Eu vejo que durante muito tempo, e ainda hoje sinto alguns resquícios desse racismo nesse país. Né? A gente vê as crianças no dia a dia sendo vítima de preconceito racial. Basta que uma criança desagrade a outra que se venha toda uma carga de estereótipos preconceituosos contra si. Né? Então você tem um Estado que ao mesmo tempo tenta dizer que não é racista, mas que muitas vezes não é nem de modo velado, às vezes é a olho nu mesmo, práticas racistas que impedem com que o outro tenha ascensão social, com que o outro tenha ascensão econômica e que vai influenciar diretamente na questão da autoestima. Daí a nossa luta,
né, enquanto movimento negro, enquanto universidade, para poder realmente bater de frente com isso. A gente precisa hoje, e estamos tentando realmente assim, se impor, dizer que isso é racismo, fazer denúncias, e a gente parar uma coisa que foi muito constante no nosso país, era ser vítima de racismo e a gente não ter a coragem, né, o medo mesmo de denunciar. E a gente hoje vive, realmente, a gente tem aí o apoio das redes sociais, a gente consegue fazer denúncias de pessoas que não querem empregar alguém porque o cabelo é diferente, porque a cor é diferente, né? Então a gente vem hoje realmente rebatendo isso aí. Claro, a gente tem toda uma legislação que favorece, fruto de uma luta anteriormente, né, que a gente começou a travar desde que chegou aqui o primeiro africano, essa luta começou a ser travada. Não é uma luta nossa, a gente deve isso aos nossos ancestrais, mas uma luta que é nossa hoje, que a gente passa a realmente combater de frente a questões racistas. Eu já sofri racismo aqui no Ceará muitas vezes, entendeu? E se não tivesse a minha autoestima equilibrada e não me reconhecesse como ser negro, deveria ter parado durante muito tempo com a minha ascensão social, com meus estudos. Mas como tenho isso bem resolvido, passei por cima, não acho que a gente deve simplesmente se calar. A gente tem mais é que enfrentar isso com tranquilidade, dizer, sou negro porque tenho uma história nesse país e devo ser respeitada. Professora, para finalizarmos esse nosso bate-papo, o que é que a senhora diria, né, para o nosso telespectador com relação a possibilidades de desenvolvimento, inserção, consideração, inclusão, né, na perspectiva de cosmologia, cosmogonia, afrodescendência? O que eu penso? Eu acredito que a gente tem que se perceber, diferente de um discurso que ainda é muito presente no nosso país, de que nós somos todos iguais, né? A gente vem dizer que nós não somos iguais, nós temos particularidades, nós somos um país realmente formado de culturas, né? E que a gente precisa se perceber não como vamos dizer assim, um diferente, mas um outro que não tem obrigação, não tem porquê estar, vamos dizer, nesse modelo que de repente se traçou para um perfil de brasileiro. A gente vai ter questões étnicas que vão realmente nos diferenciar, né? Onde você pode se dizer brasileiro, mas sabendo que você tem uma vertente, você vem de uma linhagem, né? Que eu digo que a gente vem da linhagem afro-brasileira. E que aí você termina assumindo isso e procurando se encontrar nessa linhagem. O que isso tem a ver? O que tem a ver em mim dessa religiosidade? O que tem a ver em mim desse ser negro? O que tem a ver em mim desses meus ancestrais? O que tem a ver em mim dos ensinamentos que esses meus ancestrais trouxeram para cá? Né? Então eu vejo que a perspectiva é de que a gente possa se assumir como um ser negro, ou um ser índio, ou um ser não branco, né? Mas que a gente possa saber dos nossos princípios étnicos. E não dá para a gente saber isso se a gente não tiver noção dessas nossas origens. Não dá para a gente se dizer negro ou se dizer índio, se você não tem noção de suas origens étnicas. Muitas vezes você fala, eu sou brasileiro e não sei se eu sou negro, se eu sou índio, porque a gente não tem isso como uma questão séria. Você dificilmente vai ver o italiano que não sabe e que não consegue dizer as suas origens étnicas. Ele vai dizer quem é o avô, quem é o bisavô e de onde vieram. E a gente vê que isso no Brasil se perdeu. As pessoas muitas vezes não sabem dizer a sua árvore genealógica. Porque nesse discurso de miscigenação, a gente perdeu o elo com os nossos ancestrais. E a tentativa na medida que você entende que tem uma cosmovisão africana, que você tem todo o entendimento de mundo, você vai sim procurar suas origens e buscar se entender. Hoje, quando eu trabalho isso com tranquilidade, eu tive que buscar as minhas origens. Durante muito tempo, busquei saber quem era meu bisavô, minha bisavó, de onde que eles tinham vindo, e aí procurei saber por que se falava tão mal dessa religião, e fui atrás de entender o que era um terreiro de Umbanda, o que era um terreiro de Candomblé, e aí não achei que fosse necessário ser da Umbanda e ser de Candomblé, mas entender as minhas origens, de onde veio o meu povo, e por que eles defendiam isso. Né? Então, eu acho que é necessário se trabalhar isso de modo sério na escola, sem que seja preciso as pessoas mudarem de religião, mas que você entenda que existem religiões e que eu só consigo entender a dos outros se eu realmente tentar estudar como algo sério. Então, eu posso viver dentro de um país que é multicultural quando eu entendo a minha cultura e quando eu posso entender a cultura do outro. Ótimo, professora. Muito obrigado pela sua exposição. Parabéns pelo seu livro.
A História do Rei Calanga, Geranilde Costa e Cláudia Salles. Muito obrigado. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, divulgando esse trabalho, e digo sempre que estou aqui a serviço dos meus ancestrais. Né? Não estou aqui falando somente de mim ou da minha história. Trago comigo a luta e a dor e as alegrias do meu povo. E para isso que eu estou aqui trabalhando no sentido de construir um país melhor, antirracista. Tá bom. E assim ficamos por aqui com mais um Cutucando. E não deixe de conferir nosso próximo programa. Tchau!